Olá, vamos falar de um assunto que está sendo muito falado ultimamente, né, que são os probióticos. É importante entender a microbiota intestinal e essa figura aqui eu acho muito interessante. Quando a gente para olhar os trilhões e trilhões de bactérias que existem em você. Nós temos 10 bilhões de bactérias na boca, nariz, tudo mais. Na pele, 1 trilhão. No intestino, 100 trilhões de bactérias. Sem contar ainda a questão da genitália. Então, dentro do nosso corpo, isso é o que nós temos de bactérias. Então, aquela onda que se tem de vamos usar um sabonete antibacteriano, vamos usar isso. Não, você tem que ter o equilíbrio dessas bactérias e você tem que ter uma imunidade. Porque o que é a infecção? Quando você tem um grupo de bactérias crescendo muito mais que outros, não gerando um desequilíbrio. As bactérias elas ajudam a diminuir a absorção, por exemplo, melhorar a absorção da vitamina K, da B12, diminuir os ácidos graxos essenciais. Então, tudo isso, elas têm as funções. E existe uma coisa que é o chamado pré e o probiótico. Vamos falar um pouquinho do pré-biótico. O prebiótico são ingredientes não digeríveis que estimulam o crescimento de bactérias boas. Então, quando eu falo dos prebióticos, eu tenho os critérios, que são os critérios de segurança, ele precisa ser seguro para o teu corpo, ele tem que ser funcional e ele tem que ter uma usabilidade, ele tem que ter algo que vai ajudar o teu corpo. Esses são os critérios para eu falar de um pré-biótico. E eles podem ser os FOS, os GOS e a lactulose. Os FOS, que são os fruto-óleo-sacarídeo, são 10 unidades de frutose, por exemplo, você pega a inulina e tal. Nós temos os GOS e temos a lactulose, e aí nós temos o IMO, o XOS, né, e os SOS. Então, para cada um deles tem a utilidade, cada um deles vai ajudar determinadas bactérias. Tem a fibra alimentar viscosa, que a gente acaba utilizando na constipação. E para constipação, por exemplo, você dá farelo de trigo. Cada 1 grama de farelo de trigo ajuda 5,4 gramas de fezes. Ele é o que tem melhor resultado. Perceba que você pode tratar teu corpo de forma natural. Agora, falando dos probióticos, que é o assunto de hoje, eles são organismos vivos que melhoram a vida do hospedeiro. No caso, nós, que vão ajudar a melhorar nossas vidas. Vamos pegar só um exemplo aqui, o Lactobacillus acidófilos. Ele entra em 2 fórmulas logo no começo que eu dou para os meus pacientes. Ele ajuda a proteger a barreira intestinal. Só isso daí já diminui leaky gut, permeabilidade intestinal, doenças autoimunes e várias outras doenças, diminui vômito, diarreia, diminui o risco de câncer de colo, diminui intolerância à lactose, melhora o sistema de defesa e inibe as cândidas álbicas, que é a candidíase. Nossa, e aquele termo que o pessoal fala que é a disbiose, o que é aquilo? É uma disfunção do intestino devido à quantidade e qualidade de bactérias. Então você tem as bactérias que não são adequadas. Tá? Por que eu estou falando muito desse conceitual agora? Porque a gente vai entrar, vamos mergulhar em aulas que envolvem essa parte. Quais são as causas? Uso de antibiótico a longo prazo, a pessoa que ficou um tempo na UTI, tratou muita infecção de urina, muita infecção de garganta, a baixa ingestão de legumes e vegetais, uso de carboidrato, açúcar e aditivos químicos, a deficiência de ácido clorídrico, enzimas digestivas que às vezes o idoso tem. Você está com mais idade, começa a falar assim: nossa, eu comia isso antigamente, me sentia bem, hoje não me sinto. Pode ser que você já tenha essas deficiências. O ácido clorídrico ele foi feito no pH adequado para ajudar o intestino, a função intestinal. Tomar muito cuidado com isso.
Os chamados alergênicos alimentares, aqui às vezes eu utilizo algumas dietas para diminuir um pouco isso, e o estresse do dia a dia. Tudo isso podem causar essas alterações. Então, pessoal, quando falarem para você sobre algum desses termos, é legal você entender o que eles são. Entendendo o que eles são, fica muito mais fácil para você saber realmente o que teu corpo precisa. Veja, nós somos o bem que a gente gera ao mundo. Sendo assim, compartilha isso daqui com outras pessoas. Compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ter esse benefício. Eu não vou ficar pedindo para curtir e tudo mais, tal, até porque eu não vou fazer propaganda no YouTube, mas é claro que isso também me dá um parâmetro para eu saber que, olha, estão gostando do que eu estou fazendo, tudo mais, e isso está me ajudando a ter uma ideia de que é algo bom. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.